Paz, meus queridos, bom dia! Seja bem-vindo ao nosso momento de devocional, onde nós meditamos na palavra do Senhor, onde Deus fala aos nossos corações, onde abrimos a Sagrada Escritura, porque essa palavra é lâmpada para os nossos pés, ela guia os nossos caminhos, e quando nós estamos firmados na palavra de Deus, não tem como errar o caminho. Amados, hoje eu quero falar com vocês sobre um menino que foi gerado com muita fé, com muita oração. Samuel, um filho gerado para Deus. E eu quero declarar sobre a sua vida. Você também foi gerado para Deus. Amém? Samuel foi um menino, um filho gerado através da oração perseverante da sua mãe Ana. E ela, durante a sua oração, fez um propósito de dedicá-lo ao serviço exclusivo de Deus. E tudo isso ela prometeu ao Senhor antes mesmo da concepção. Mas ela vivia um tempo de muita dor, dor da esterilidade, dor de não poder ter filhos. Ana não podia ter filhos e ela sofria humilhações diárias dentro da sua própria casa. Mas ela ia para o santuário. E lá no santuário de Siló ela fez um voto ao Senhor. Ana chorou amargamente, ela orou, ela clamou. E então ela fez esse voto a Deus. Se Deus lhe desse um filho homem, ela o devolveria para o Senhor durante todos os dias da sua vida. E isso reflete para nós a resposta divina, aquela súplica daquela mulher, aquele clamor desesperado de Ana por um filho. E então nós vemos que Samuel, ele é um fruto consagrado. Ana não pediu apenas um milagre para resolver sua dor pessoal, mas ela pediu algo para cumprir um propósito muito maior no reino de Deus. Assim que o menino foi desmamado, Ana cumpriu sua palavra, o levou a viver lá no templo, sob os cuidados do sacerdote Eli. Samuel cresceu em graça e tornou-se o último juiz, um grande profeta e ungidor dos primeiros reis de Israel, Saul e Davi, e transformando toda a história espiritual de uma nação. Em um tempo que nós podemos ver ali, era um tempo de decadência espiritual, quando a nação de Israel estava completamente afastada de Deus e o sacerdócio em Siló estava corrompido pelos pecados dos filhos de Eli. Nós podemos ver na palavra do Senhor em 1 Samuel 2:12, que diz o seguinte: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Foi um tempo de esfriamento espiritual e foi ali, nesse momento, que Samuel se destacou como exemplo de integridade, santidade, amor, temor, busca a Deus. Ele não se permitiu ser influenciado por esse ambiente, porque ali junto dele estavam os filhos de Eli, que pelo próprio Deus eram considerados filhos de Belial. Mas Samuel não se deixou influenciar moralmente por esse ambiente poluído ao seu redor. Pelo contrário, Samuel cresceu em graça diante do Senhor, porque em 1 Samuel 2:26 diz assim: mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Queridos, aqui nós aprendemos algo maravilhoso para a nossa vida cristã. Assim como Samuel, eu e você precisamos reconhecer que nós somos chamados a ser luz no meio das trevas. Mesmo que os nossos colegas, pessoas ao nosso redor, sejam completamente corrompidos, eu e você não podemos ceder a essa tentação.
temos que ter claro esse compromisso de servir a Deus e fazer isso intercedendo, orando, ensinando, libertando os necessitados, doentes e cativos. No mundo aí afora, as nossas atitudes devem ser exemplares. Os outros devem se espelhar em nós como exemplos de retidão, de integridade. E por isso, amados, nós não podemos permitir que as vaidades, as paixões, as imundícias, as corrupções e os desejos do mundo contaminem o nosso coração. Deus, Ele está chamando a cada um de nós a assumir um papel ativo como sacerdotes que resgatam vidas da escravidão do pecado, vidas que são cativas, vidas aprisionadas e conduzem essas vidas à libertação pelo sangue de Jesus. E nós temos uma palavra que corrobora isso. Em Romanos 12 diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o Senhor nos diz mais em Mateus 5:8: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E mais, em 1 Coríntios 6:20, a palavra do Senhor vai nos dizer: porque fostes comprados por um alto preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Por isso, meus queridos irmãos, nós precisamos reconhecer a importância de sermos exemplo, primeiro em casa, sendo espelho de Cristo para a nossa família, para os nossos pais, filhos, cônjuges, irmãos. Quando a nossa casa está em ordem, nós fechamos todas as brechas espirituais que poderiam ser usadas pelo inimigo para causar ali dentro da nossa casa uma divisão ou uma destruição. Mas também temos que ser bênção na igreja, no trabalho, na sociedade. E então, se você tem sido bênção na igreja, no lar, no trabalho, na sociedade, amando as pessoas, você tem que cuidar e continuar vivendo dessa maneira. Porque quem sabe muitos perdem o lar na caminhada da vida, ou perdem seu ministério na caminhada da vida. Por isso é importante nós termos claro as nossas prioridades. O nosso lar não pode desmoronar. O nosso ministério não pode desmoronar. A nossa vida cristã não pode desmoronar, por isso cuide bem da sua família, cuide bem do seu secreto com o Senhor. Todos precisam ver em você o amor de Cristo por meio da sua dedicação. A palavra nos diz em Atos 16, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E quanto ao guardar as palavras, Deuteronômio nos diz claro: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Então nós podemos concluir, se fizermos assim, nós podemos dizer, como diz Josué 24, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E desde muito jovem, Samuel começou a servir no tabernáculo do Senhor, dedicando sua vida ao serviço do Senhor. Nós podemos ver em 1 Samuel 2, o 18 e 19, que diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho.
Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. O chamado para servir na igreja não depende de títulos ou posições formais, mas de um coração disposto a servir. Queridos, a igreja não é apenas um edifício, uma construção. É um corpo de pessoas que se dedicam a adorar a Deus e amar uns aos outros. A palavra do Senhor vai nos dizer em Romanos 12 que assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então, independente da nossa função dentro desse corpo, nós somos chamados a servir em nossa igreja, apoiando os trabalhos da nossa igreja, nos ministérios, nos integrando nos ministérios, nos departamentos que servem de alguma forma aos propósitos do reino de Deus. Deus nos dá uma grande oportunidade de servi-lo. Quando nós nos dispomos a ajudar nos ministérios, oferecemos apoio, amor àqueles que necessitam. O mais simples que eu fizer dentro da casa do Senhor será recompensado. Aleluia! A Bíblia diz em 1 Pedro 4:10: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E em Filipenses diz bem assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Queridos, isso nos ensina que nós devemos ser como Samuel, porque ali diz que Samuel, ele servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, pois naquele tempo tudo estava corrompido e já não havia mais visões. Então Samuel foi chamado para fazer a diferença na sua geração. Samuel foi exatamente esse jovem que marcou a sua geração. Ele restaurou os cultos a Deus, ele trouxe de volta o respeito, ele teve uma vida de sucesso, projeção, e Deus o exaltou. Todo o sucesso dele está baseado nessa frase: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Nós viemos para servir o próximo, servir a Deus. Queridos, o Evangelho de Jesus é a maior bênção que a humanidade pode receber. O Evangelho transborda, ele resgata, ele reconstrói famílias, ele tira o homem da miséria, ele tira o homem das garras do diabo. O Evangelho só tem um detalhe importantíssimo: quem o leva até o pecador e até as pessoas é o próprio homem. É nesse sentido que nós somos chamados a servir a Deus, a anunciar as boas novas da salvação. Samuel teve uma vida de sucesso porque ele estava servindo a Deus perante uma autoridade que Deus lhe constituiu. Quem foi Eli? Essa autoridade que estava sobre Samuel. Na verdade, não foi um homem relevante de caráter, era um sacerdote omisso que se acovardou. Ele não tomou as providências que deveriam ser tomadas. Ele teve muitos erros, mas para Samuel, ele foi uma bênção. O que Samuel ganhou servindo a Deus diante de uma autoridade constituída por Deus? Mesmo que essa autoridade era omissa, o silêncio de Deus foi quebrado.
Por causa dos erros do povo, Deus tinha se calado. Samuel foi para a casa de Eli, que o colocou para dormir ali no quarto ao lado da arca de Deus. E ali ele recebe a primeira vitória da sua vida. Antes que a lâmpada se apagasse, o silêncio de Deus foi quebrado e Deus bradou: Samuel, Samuel. Oh, aleluia! A igreja está sendo chamada a se posicionar. Aqui nós vemos a voz de Deus na igreja. Se parece com o do seu pastor, porque o menino achou que era Eli chamando ele. Deus o chamou 3 vezes e todas as vezes o menino achou que era Eli que estava chamando e correu para o quarto. O texto diz que Samuel não conhecia a voz do seu Deus, mesmo que este sacerdote estava omisso. Foi através dele que Deus falou com Samuel. Muitas vezes as pessoas desrespeitam os seus líderes, eles se afastam dos seus líderes, falam mal dos seus líderes, e isso acarreta prejuízo somente na vida de quem procede assim. Queridos, todas as vezes que Deus quiser te revelar algo profundo, algo grandioso, Ele vai analisar como está a tua relação com o teu líder. E então, meus queridos, nós temos que estar congregando como um corpo, respeitando o nosso líder e os nossos amados irmãos. E também ter disponibilidade para ouvir. Então, meus queridos, busque você também. Busque, mas saiba que se você ainda não teve a resposta de Deus, observe se você está seguindo a orientação correta do seu líder através da Sagrada Escritura. E a partir dali, de um posicionamento claro e correto, então tudo vai se cumprir. Deus nunca deixou a sua palavra cair por terra. Deus sempre cumpriu tudo o que ele disse. Samuel não falava do que queria, mas do que ele ouvia. Nós fomos chamados para sermos profetas em nossa casa. E então veremos Deus em nossas vidas. Se prepare para ouvir Deus falando ao teu coração. Se prepare para ver mudança no teu lar. Se prepare para ver os milagres. E você vai ouvir como isso aconteceu. E você diz: só pode ser Deus. Só pode ser Deus que me impulsionou para eu chegar à vitória. Só pode ser Deus que me usou de uma maneira grandiosa para falar aos meus irmãos, para resgatar essas vidas. O mais lindo no final de tudo, o mais lindo depois de Deus usar você para fazer grandes coisas, é você dizer: eu não tinha condições, mas Deus me deu. Tudo é sobre Deus. E então a obra será completa em sua vida. Veja o impacto da fé de Ana. O compromisso de Ana não apenas lhe garantiu a resposta da sua oração, mas ela gerou um filho que mudou a história de Israel. Eu e você não somos chamados para ser só mais um. Nós somos chamados para ser influenciadores, posicionados, que são um reflexo de Deus nessa geração. Samuel tornou-se um dos maiores profetas e juízes de Israel. Nós vemos a influência que ele teve ali. E então o Senhor nos chama a ser influência e não serem influenciados pelas ofertas do mundo. Queridos, aqui nós vemos que Deus honrou a fé de Ana e abençoou depois com mais filhos. E ali ele provou que ele é fiel com aqueles que o buscam e ele cumpre todas as suas promessas. Do mesmo modo, vai acontecer com você, se você buscar, clamar, jamais desistir, por mais difíceis que sejam as circunstâncias. O Senhor recompensará a tua fé abundantemente. Amém?